diafragma, galera. Diafragma é uma folha de chumbo com espessura e possui um orifício no meio. O tamanho de sua forma, dessa sua forma deste orifício, determina o tamanho e a forma do campo de colimação. É utilizado em aparelhos odontológicos. Então, o sistema odontológico de raio-x, ele usa o diafragma. Diafragma luminoso. Consiste em uma caixa metálica que possui no seu interior uma fonte luminosa, um aparelho e um espelho e um jogo de delimitadores, placas de chumbo, PB. Então o chumbo, nós sabemos que o chumbo ele não deixa a radiação passar. Esse sistema é o mais apropriado para fazer colimação de um feixe de raio-x. O campo de radiação é indicado por um campo luminoso projetado sobre o paciente, tá? Diafragmas ajustados. Esse sistema é muito parecido com o anterior, porém não possui indicação luminosa. É utilizado no aparelho que fazem escopia ou seriografia. Cones são tubos de metal revestidos com uma folha de chumbo de várias formas e tamanhos. A abertura maior do cone limita o campo de colimação. Então, o maior orifício do cone está limitando o foco da radiação, por onde a radiação vai passar. Então, como ele é feito de chumbo, ele vai limitar a radiação dispersa. Mas nada impede com que, após passar pelo cone, ele mais à frente ele comece a abrir o seu foco, né? Ele não vai convergir para o que você quer, ele vai começar a divergir. Então isso ocorre muito em cones. Quando você faz a colimação normal, você tem que fechar os seus colimadores, tanto superior, inferior e laterais, para que fique um pouco menor do que o tamanho do filme, para que quando ele atravesse o campo, a trajetória, ele abra e se fixe nas extremidades do filme, tá? Cilindros são tubos metálicos revestidos com chumbo e são indicados para exames de spot, filme, exames localizados, tendo de comprimento, né? O que são spots filmes, galera? O spot filme é quando é feito por um tamanho já fixado. É aquele que não tem a colimação. Ele é feito através de um cone, né, fechado. Ele é muito utilizado em raio-x dental. É aquele raio-x que tem um cone que coloca na parte da mandíbula para poder fazer a radiação do dente. Né? Então vamos lá. Tá passando. Essa parte é muito sensível, galera, né? Não, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Cilindros de extensão são tubos metálicos revestidos de chumbo. Internamente são indicados para exames dos seios da face e também para exames de coluna, lombo sacra, transição de L a S, né? Todos sabem, né? A nomenclatura da coluna. L é o quê? Lombar, S sacral. Então, é lombo sacra. Gradiente difusora. São constituídas de lâminas de chumbo revestidas intercaladas com material radiotransparentes, alumínio, fibra de vidro e etc. Essa lâmina são dispostas de modo que os fótons
os fótons primários passem entre elas sem atingi-las. Os fótons espalhados são absorvidos pela lâmina de chumbo em decorrência da origem e trajetórias desiguais aos dos fótons primários. Constitui um meio mais eficiente para se remover os fótons espalhados para não atingir o filme. Então, o que acontece, galera? A grade antidifusora é como se você pegasse um exemplo, né? Vamos falar sobre o exemplo de peneira, né? Você tem uma peneira, você comprou 1 metro de terra de areia. Você sabe que a terra e a areia, a terra principalmente, ela vem muito suja. Então, para você utilizar essa terra na sua construção, você tem que fazer o quê? Peneirar, né? Você pega uma peneira, ela tem aquelas extremidades muito finas, que você pega a terra e joga nessa peneira e fica peneirando ali. Só vai passar o quê? Os grãos mais nobres, né? O que está limpo. E aquela sujeira, ela vai ficar ali na peneira. A radiação é a mesma coisa. Aquela radiação que não é importante, como a gente fala sobre o Gragil lá atrás, nós falamos que aqui estão o efeito Compton, esse efeito fotoelétrico. No momento que a radiação ela passa pela grade, que só vai passar o que é necessário. O que não interessa vai ficar retido na grade, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado quando trabalhamos com grade, tá? Vamos lá. De uma boa radiografia, se exige uma disposição normalizada, obtida por um correto posicionamento. Então, para se fazer uma imagem correta, tem que haver um excelente posicionamento, um correto posicionamento. Considerando-se as relações anatômicas que resultam de formas da posição e do tamanho do objeto a radiografar. Então você tem que posicionar o paciente de acordo com a região que você quer estudar. Pô, eu quero estudar o tórax, eu vou botar ele aqui, deitado? Eu vou botar ele de lado? Você tem que posicionar ele da melhor forma possível, que você consiga visualizar o tórax, né? Eu quero visualizar joelho, eu foco no meu tórax. Não. Eu quero visualizar tórax, eu foco no meu crânio. Não é assim. Você tem que posicionar o paciente de acordo com a região que você vai radiografar e mantê-lo o mais imóvel possível, tá? De forma posição do objeto radiográfico. Um contorno bem definido e um desenho nítido da estrutura com bom contraste. Reprodução em tamanho real, mesma grandeza do objeto radiografado, principalmente nos casos específicos onde se deseja um diagnóstico preciso, como o caso da radiografia do coração. E principalmente uma radiografia da natureza ortodontológica, através de uma correção do maxilar, né? Uma radiografia mal posicionada pode ser inútil para fins de diagnóstico, mesmo com um bom fator de exposição. Uma repetição de radiografia, que significa que a dose adicional de radiação sobre o paciente é, como tal, não recomendada. Por isso que a gente não pode repetir uma imagem, né? Não é recomendavelmente bom para o paciente.
porque você vai repetir a dose de radiação em cima do paciente. Então, uma boa radiografia é aquela que você faz de primeira e sempre. Bom posicionamento, boa técnica, paciente imóvel. Isso considera-se uma boa radiografia, tá? Em politraumatizados, imobilizados ou com talas fixas, deve-se sempre procurar uma projeção normal dos raios mexendo com o tubo de raio-x, evitando-se ao máximo mexer com o paciente. É quando é necessário fazê-lo com todo o cuidado e técnica. Nos casos que isto seja impossível, deve-se comunicar ao radiologista. Tá? Radiologista seria o médico radiologia. Vamos lá. Utilizar-se grades antidifusora. A sua utilização aumenta o contraste da imagem através de redução de radiações secundárias provenientes do objeto radiografado. Fazer uso de cones e cilindros também como função de evitar a criação de radiação secundária para limitação do campo de radiação útil. A região do objeto a ser radiografada deve estar posicionada no centro do filme, no filme chassi. Então, galera, para qualquer tipo de imagem radiográfica, para a gente ter que evitar a radiação secundária, a gente tem que diminuir sempre a distância objeto-filme, né? Porque evitar a radiação secundária e evitar que se crie essa radiação é a melhor forma de evitar radiação para o paciente, radiação secundária. Então você diminui a distância objeto-filme. Mais próxima do paciente você tem a garantia de uma eliminação da radiação secundária, tá? Registro da imagem radiológica. Ao incidir os raios-x sobre uma emissão fotográfica, esta é de tal maneira sensibilizada que, após um processo de revelação química, mostra-se enegrecida tanto mais intensamente quanto maior a corrente aplicada ao tubo e quanto maior o campo de exposição. A diferença da densidade que um filme radiográfico comporta, numa escala que vai do branco ao negro, essas diferentes densidades resultam na absorção diferenciada dos raios-x pelos objetos interessados. Então, galera, como eu falo sempre para vocês, quanto maior a densidade do objeto, menor é o enegrecimento do filme. E quanto menor a densidade, maior é o enegrecimento do filme. Então, nós temos que estar trabalhando sempre com essas diferentes densidades, né? Então, vamos lá. Este fenômeno de absorção, em função à massa atômica do objeto espessura, densidade e número de ordem, os raios-x enfraquecidos produzem menos enegrecimentos na película. Assim, a sombra provocada pelo corpo demonstra uma área mais clara que seu contorno, dando um resultado contrário ao obtido de uma imagem do ecrã radiográfico. As moléculas que comportam átomos pesados, cálcio, iodo, bário,
vão se comportar com presença dos raios-x, com a presença dos raios-x, como um ecrã impedindo-os mais ou menos de atingir o filme. A consequência do átomo, do ponto de vista radiográfico de uma superfície mais ou menos branca, radiopacidade, recebe menor quantidade de raio-x. Ao contrário, se há somente ar interno entre o tubo de raio-x e o filme, este será impressionado ao máximo, dando uma superfície negra. Radiotransparência recebe maior quantidade de raio-x. Então é simples. Quanto maior a densidade, menor é o enegrecimento da película. Ou seja, maior sombra ele fará, impedindo com que o raio-x sensibilize os cristais do filme. E quanto maior, menor a densidade, a radiação ela transpassa-se com maior facilidade. Então, ela vai sensibilizar os cristais, dando a tonalidade de enegrecimento, preto. Então ela vai queimar todos os sais de prata, os cristais, e tornando o filme negro, entendeu? Quanto maior a densidade, menor a sensibilidade dos cristais. Quanto menor a densidade, maior a sensibilidade dos cristais. Tá ok? Vamos lá. No corpo humano, do ponto de vista radiográfico, entre as densidades extremas, que são o osso, densidade do cálcio, e o ar, densidade aérea, colocam-se as densidades híbridas e gordurosas, que são intermediárias, são as densidades hídricas, que os músculos, os vasos e os diferentes parênquimas, os fígados, o baço, o rim, etc. Ou vamos lá. Quem tem maior densidade no corpo? São os ossos, por causa do cálcio, né? Cartilagens. Quem tem a menor densidade é o ar. O ar ele vai ultrapassar, a radiação vai ultrapassar fácil por ele. E quem tem densidade média? Lembrando que o nosso corpo é composto de 2/3 de água. Então, todos os nossos órgãos, eles têm o composto de água e algum componente químico junto. A água já é um componente químico. Então, ele tem uma densidade média. Então, essa densidade ela vai ter uma variação de tons de cinza. Maior densidade é o branco, menor densidade é o preto. Se você juntar esses dois, branco e o preto, você tem uma tonalidade de cinza. Essa tonalidade de cinza ela vai aumentar ou diminuir conforme a densidade do órgão transpassado. Essa visão é mais favorável numa radiologia digital, quando você tem um auxílio do computador para distinguir até um tom de cinza. No olho humano não consegue distinguir um tom de cinza apenas. Ele consegue distinguir quando tem mais ou menos 10 tons, né? Você não consegue distinguir duas camisas com diferenciação de um tom de cinza, porque vão aparecer a olho nu o mesmo tom. Agora, se eu mudar 10 tonalidades de cinza, né, ou para mais ou para menos, eu consigo distinguir numa camisa. É a mesma coisa nos órgãos, né? Os 3 tons que apresentam numa imagem radiográfica convencional de película é o branco, que representa os ossos, o cinza, que representa os órgãos, e o preto, que representa o ar, né? Então, a variação dessas tonalidades de cinza é melhor visualizada no raio-x digital com auxílio do computador.
Então nós temos que estar bem treinados ao visualizar uma imagem, tá ok? Vamos lá. O feixe de raio-x saindo do tubo é homogêneo. Este feixe atravessa o corpo humano, que absorve parte da radiação X, proporcional à espessura, à densidade e ao número atômico da região atravessada, né? O que difere? Quando eu tenho, um exemplo, quando eu tenho um órgão sobreposto ao outro, eles vão somar densidades. Então a tonalidade vai aumentar mais para um cinza mais claro. Quando a densidade é muito menor, vamos supor, no pulmão. O que eu tenho dentro do pulmão? Não tem os alvéolos pulmonares? Então esses alvéolos pulmonares eles vão apresentar uma tonalidade de cinza mais escura. Por quê? A densidade é muito menor. Quanto a densidade maior, é um cinza claro. Quando a densidade é menor, é um cinza escuro. Então, você tem que visualizar, saber a parte anatômica do corpo, para ter uma ideia de qual o órgão que está sobreposto um ao outro. Caso você tenha dúvida, você pode posicionar o paciente lateralmente para que o ar entre os órgãos prevaleça e você faça um contraste, visualizando os dois órgãos e sabendo onde que um está sobreposto ao outro. Beleza? Vamos lá então, continuando aqui. É preciso ainda que o feixe tenha energia suficiente para ultrapassar o corpo examinado. Você tem que ter uma intensidade maior para que sejam ultrapassados esses corpos, essas regiões que estão sendo examinadas. É simples. Visualização dos ossos. Eu tenho que ter uma intensidade maior para que ultrapasse e chegue ao filme. Densidade menor, eu não preciso ter muita intensidade. A radiação ali eu consigo visualizar a parte onde não tem densidade, que a trajetória é mais fácil. Então, quanto maior a densidade, né? Quanto maior a densidade, eu preciso de uma quantidade maior de radiação. Não uma intensidade, uma quantidade maior de radiação. E quanto menor a intensidade, uma quantidade menor de radiação, né? Não é que eu vou trabalhar o KV, eu vou trabalhar o KV. Para penetração, KV alto. Não preciso de penetração, KV baixo. Que eu quero penetrar, eu aumento o KV e diminuo o MA, né? Eu não quero penetrar, eu diminuo o KV e aumento o MA. Correto? A corrente do equipamento. Então eu tenho uma corrente, uma quantidade maior de radiação para visualizar os órgãos com menor densidade, e eu preciso de uma radiação, de uma quantidade de radiação menor e um poder de penetração maior para visualizar aquelas regiões com maior densidade. Tá ok, galera? Então vamos lá. A diferença... A radiografia consiste em projetar sobre o plano de filme a soma de todas as densidades, como eu falei, né? A soma de todas as densidades das estruturas encontradas. Se um exame do abdômen em AP, a opacidade metálica, abdômen AP, a opacidade metálica de uma moeda é projetada sobre o estômago, não é possível dizer que ela está dentro do órgão ou sobre a pele, salvo se examinar a região do paciente ou realizar o exame de perfil. Ou seja, isso acaba não ocorrendo, tá? Porque toda radiografia que a gente vai fazer, nós pedimos para que o paciente elimine todos os artefatos que possua no corpo. Óculos, cordões
piercings, aparelho dentário. Se o aparelho dele tiver aparelho dentário, ele tem que nos avisarmos. Agora, tiver moeda no bolso, na camisa, tem que ser retirado. Mas aí que tá. Caso ele esqueça, você faz uma imagem de raio-x, essa imagem, o contorno da moeda vai aparecer na imagem radiográfica. E como se saber se ele está portando fora do corpo humano ou está dentro? Você pode fazer um exame de perfil, como eu falei anteriormente, sobre diferenciar os órgãos. Quando você faz um órgão sobreposto ao outro. É a mesma coisa com a moeda. Você vai colocar o paciente de perfil e fazer uma imagem. Se essa moeda estiver fora do paciente, ela vai estar fora da imagem interna. Agora, se estiver dentro, ela vai aparecer no interior do órgão ali, do corpo humano. Né? Olha lá. A radiografia consiste em projetar sobre o plano do filme a soma de todas as densidades. Acho que eu já li isso aqui. Já li isso aqui. Em perfil. Vamos lá. Dando continuidade. Do mesmo modo que um tumor cutâneo. Verruga, por exemplo. A verruga é um artefato. É um tumor, não é? A verruga é uma erupção da pele, que ela é retirada de uma forma que você tem que cortar e queimar aquela parte da verruga. Mas e se você não conseguir notar? Porque a verruga ela tem uma raiz para dentro da pele, é um tumor cutâneo, como cravos, espinhas, que você visualiza na pele. Tumor cancerígeno, câncer de pele. Nós temos que visualizar se existe alguma raiz para dentro da pele. Então você tem que fazer a imagem perfil, AP e perfil, PA e perfil, entenderam? Caroços é a mesma coisa. Então vamos lá. Localizado entre a face anterior do tórax, dará na medida que é delineado pelo ar externo a mesma imagem de um tumor intrapulmonar, delineado pelo ar dos pulmões. Em radioscopia, o feixe de raio-x acarreta a luminosidade do ecrã, fluorescente tanto mais quanto maior o valor da corrente aplicada do tubo, contanto que a tensão do KV seja a mesma. Na variação da tensão aplicada para dado valor de corrente, um aumento da tensão influi na razão diretamente proporcional sobre um aumento da luminosidade. O corpo humano, colocado entre o tubo de raio-x e a tela, este absorve parte da radiação X. Em função de sua espessura variável, de uma densidade e de seu número de ordem. Galera, a gente já viu a parte do cálculo do KV, né? Da fórmula do KV. KV é igual espessura vezes 2 mais a constante do equipamento. Perdão. Mais a constante do equipamento. Então, o que vai ditar a ordem do KV, a quantidade de KV, é a espessura do paciente. É a espessura em que o raio-x vai atravessar. Né? Não adianta você fazer de olhômetro, que muitas das vezes o olhômetro não é fidedigno. Né? Então é mais fácil se usar
um espessômetro quando se tem, né, no hospital, ou então utilizar uma pequena régua, né? Porque você tem que chegar o mais próximo do KV possível, certo, para fazer a imagem. Eu pego, você vai utilizar o mesmo KV para um paciente que tenha 115 quilos para um paciente com 50 quilos? Não, né? A espessura é bem diferente. Um paciente de 50 quilos, eu vou usar um KV menor. E um paciente de 130 quilos, 115 quilos, eu vou utilizar um KV maior. Que eu preciso de quê? De penetração. Então vamos lá. O raio-x assim, enfraquecido, produzem no ecrã radioscópico diferentes intensidades luminosas, conforme o grau de absorção desses raios, criando uma imagem do corpo através de um relevo de sombras radiológicas. Será apresentado por uma sombra as regiões mais densas do número atômico. Mais elevado acarretam uma zona escura sobre o ecrã. O osso aparece em negro, já as regiões menos densas do número atômico menor acarretarão numa zona mais clara. Essa explicação aqui, essa descrição, é a descrição de uma imagem positiva. É a região em que você não precisa usar o negatoscópio para visualizar ela. Vai ser uma inversão dos valores, né? A região que é mais densa, né, ela vai aparecer em escura, e a região que é menos densa vai aparecer em branco, né, em claro. Então você consegue fazer uma imagem positiva da região que você está fotografando, né? Continuando. Vamos lá. É isso mesmo? Vamos lá. É do ecrã da discopia que vem as expressões opacidade, zona negra sobre o ecrã rádio opaco. É o inverso para a claridade, zona clara sobre o ecrã, radiotransparência. A imagem radiográfica, além de outra propriedade, deve se reunir o máximo de contraste e nitidez para se conseguir uma boa resolução de imagem. O contraste e a nitidez agem sobre o olho humano de maneira inversa. Ao se querer melhorar o contraste ou a nitidez da imagem, deve-se separar totalmente os dois conceitos, né? Distingue-se contraste objetivo e subjetivo. Contraste objetivo mostra as diferenças entre enegrecimento ou a diferença entre o branco e o preto, tal como pode ser medido através de instrumentos fotômetros. Contraste subjetivo é independente do olho humano. O poder deste contraste varia do observador para observador, ou seja, o contraste objetivo é aquele que você vai trabalhar com os seus meios. Você vai aumentar ou diminuir a quantidade de KV ou de MA. Você vai trabalhar com os meios que você possui. Órgão mais denso, órgão menos denso, órgão transparente, órgão não transparente, opacidade ou não opacidade. Isso aí que você para ter um contraste objetivo, que todo mundo tem a mesma percepção. Agora, o contraste subjetivo é aquele que varia de
de cada um para cada um. Eu estou vendo uma coisa por causa do meu olho, do meu poder de visualização. A outra pessoa, o colega, ele vai observar uma outra forma, porque a visão dele é diferente da minha. Então esse é o contraste subjetivo. Lembrando, o que é contraste objetivo? É aquela que todos têm o mesmo conceito. E o subjetivo é aquele que cada um tem a sua própria percepção, tá ok? Vamos lá agora, dando continuidade. E por aqui a gente termina hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Próxima aula, nós deveremos estar finalizando a matéria. Próxima aula eu vou trazer um questionário para vocês, vou dar as questões que vocês vão procurar fazer. Lembrando que essas questões vocês me enviem, que eu vou estar compondo nota também, tá ok? E espero que vocês todos estejam bem. Um grande abraço e boa semana para todos.